1969. Esse ano mudaria a história do rock para sempre, e ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. Era o nascimento do Black Sabbath. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores e mais importantes bandas de todos os tempos, o Black Sabbath. Mas vamos falar sobre a ótica do seu lendário baixista e principal letrista, Geezer Butler. Para falar sobre o nascimento do Black Sabbath, nós pegamos como referência a biografia recém-lançada, a autobiografia recém-lançada de Geezer Butler, chamada Into the Void, e também algumas entrevistas e materiais que a gente encontrou no próprio YouTube. A saga do menino colecionador de cruzes no mundo do rock se deu início por volta de 1957. Ele conta o seguinte em sua biografia: a música que mudou tudo para tantos jovens no Reino Unido foi o skiffle. Lonnie Donegan foi um dos pioneiros com sua versão do antigo blues de Lily Belly, Rock Island Line, um grande sucesso em 1956. As bandas de skiffle eram muito engenhosas. O baixista usava um cabo de vassoura e um pedaço de barbante amarrado a uma caixa de chá de madeira. E a seção rítmica consistia em uma tábua de lavar. Normalmente, a única pessoa na banda que possuía um instrumento adequado era o guitarrista. Skiffle era como o punk da época, no sentido que era barato e você não precisava ser muito bom no seu instrumento, o que era ideal para um garoto da classe trabalhadora como eu. O skiffle nada mais era do que uma mistura do folk britânico, folk americano, blues, jazz e bluegrass. 1 ou 2 anos depois, por volta de 1958, o pai de Geezer no Natal deu de presente a ele um kit de carpintaria, e Geezer não contou conversa. Começou a construir seu primeiro violão. Pegou um pedaço de tábua no quintal, pegou um pedaço do varal da mãe, amarrou um elástico de 2 pregos, bateu na tábua, estava feito o seu primeiro violão. Segundo ele diz na sua biografia, o violão era uma porcaria, mas pelo menos era melhor do que nada. Aí é um momento de sabedoria da sua parte. Meu Deus. Um momento de iluminação. Pouco tempo depois, um amigo de escola ofereceu vender o violão a ele. O violão só tinha 2 cordas e custava uma pequena fortuna. Geezer não tinha dinheiro. Então ele pensou, vou falar com meu irmão mais velho, que meu irmão mais velho está trabalhando, vou conversar com ele. Chegando no irmão, ele se ofereceu para passar 2 semanas comprando cigarro e Coca-Cola para o irmão, se o irmão comprasse o violão para ele. O irmão aceitou e comprou o violão. Depois de algum tempo de prática, Geezer se juntou com um amigo de infância chamado Roger Hope e assim formaram a sua primeira banda, o Runs. A banda Runs só fez 2 apresentações e teve uma vida muito curta. Como o próprio Geezer diz, os Runs tiveram vida curta e fizeram apenas alguns shows locais. Mas a banda reforçou a noção que eu queria tocar música pelo resto da vida, em vez de definhar atrás de uma mesa de escritório. Com o fim do Runs, Geezer tirou um tempo para assistir shows e praticar um pouco mais do seu violão. Nesse meio tempo, ele assistiu o show dos Kicks, Rolling Stones, Beatles, Eric Clapton, Ike e Tina Turner e também do primeiro supergrupo de rock da história, o Cream. Sobre o show de Eric Clapton, Geezer conta uma curiosidade da sua biografia. Ele disse que no final do show, Clapton quebrou a guitarra e ele ficou horrorizado. Ele ficou olhando para aquilo ali sem entender por que Clapton tinha quebrado a guitarra. Nada a ver, irmão. Após o show, Geezer viu Clapton no bar e chegou perto dele e perguntou: "Ô meu querido, por que você quebrou a guitarra?" Eric Clapton olhou para ele com um olhar de desdém e disse: "Eu não gostava dela", e deu as costas. Geezer disse que o único pensamento que vinha na cabeça era: por que não deu a guitarra para alguém que precisasse igual a mim? Sobre o supergrupo Cream, Geezer Butler diz o seguinte em sua biografia: "Eu vi o Cream 3 vezes antes de ficarem gigantes. A última vez, no Carlton Ballroom. Mudou minha vida porque fiquei hipnotizado pelo baixo de Jack Bruce. Não sabia que um baixista poderia fazer o que ele fazia, preenchendo as lacunas onde normalmente estaria a guitarra base.
Em 1967, Geezer Butler junta-se novamente com John Gould e com o vocalista John Butcher para formar o Harry Breed. Nessa banda, Geezer tocava guitarra base e John Hope tocava guitarra solo. Eles começaram a ensaiar, começaram a desenrolar as músicas, eles tocavam blues, eles tocavam jazz. Depois de algum tempo de banda formada, eles começaram a conseguir alguns shows. Num desses shows, eles foram abrir para uma banda chamada Way of Life. Geezer relata que tinha aberto para a banda, estava descansando ao lado do palco e vendo o show da banda Way of Life, quando de repente o baterista pulou como um animal em cima do vocalista e deu um banho de cerveja nele. Anos depois, Geezer descobriria que esse baterista era John Bonham. Mas o problema é que os shows do Harry Breed eram muito caóticos. No show, no meio do palco, Geezer se cortou e logo em seguida, o vocalista John Butcher pegou uma bola de ferro amarrada numa corrente e saiu quebrando o equipamento de som. Eles foram banidos de várias casas de show na Inglaterra e tiveram que mudar o nome da banda para Future, para poder conseguir shows em lugares que o Harry Breed foi banido. Um ano depois, em 1968, Geezer Butler receberia 2 golpes duros. O primeiro golpe era o vocalista do Harry Breed, John Butcher, que agora tinha dado adeus à banda e estava indo trabalhar num navio de cruzeiro. Outro problema de Geezer foi a perda de seu emprego. O emprego que ele tinha era praticamente quem mantinha a sua vida de músico. Então, quando ele perdeu o emprego, ficou muito complicado assim para ele, porque, assim, o pai dele era um cara muito duro, era um cara muito rigoroso. E ele costumava dizer que nunca existiu na vida um butler desempregado. E aí, como o próprio Geezer diz na biografia dele, aconteceu o seguinte. Nas semanas seguintes, fingi que estava indo para o trabalho, mas na verdade estava indo ao seguro-desemprego para assinar. Eu recebia 4 libras por semana, desde que fosse as entrevistas que eles marcassem para mim. É claro que com meu cabelo comprido e falta de entusiasmo, não tinha nenhuma chance de receber uma oferta de emprego. Durante 3 ou 4 semanas, saí de casa às 9 horas da manhã e voltei pouco antes da hora do chá. E meus pais não perceberam, mas no final, tive que contar à mamãe que por sua vez contou ao papai. Ele ficou louco. Lembro-me dos gritos dele. Não acredito que o Butler esteja desempregado, enquanto eu me encolhia totalmente no sofá na sala. E o que Geezer disse que a melhor lição que ele tirou desse episódio da perda de emprego foi que ele tinha certeza que não queria trabalhar no escritório e que queria ser músico. Para não parar o tempo e para não perder o time, Geezer foi logo em seguida procurar um novo vocalista. Quando ele chegou numa loja de discos, ele viu um cartaz, um anúncio, que dizia: Ozzy Zig procura banda para ser vocalista. Possui PA próprio. Geezer anotou o número, anotou o endereço e foi na casa de Ozzy na mesma hora. Chegando lá, Ozzy não estava. Então Geezer pegou, anotou o seu próprio endereço, entregou a mãe de Ozzy e foi para casa. No outro dia, Geezer estava tomando chá com a família, quando seu irmão mais velho chegou e disse: cara, tem alguma coisa lá fora te procurando. A knock on the front door, my brother answered it and he came in. He says, there's something at the door that wants to see you. And what do you mean something? And he says, well, go and have a look. and I went out to the front door and there was a skinhead with this like big long gown on. His dad worked at Lucas's, the car factory, and he used to wear these big brown gowns. He had this big gown on, a chimney brush over his shoulder, no shoes on, and a pump, what we used to call pumps, sneakers or trainers or whatever, on a dog lead. And he went, hello, I'm Ozzy. And he's like, oh no. Porém, Geezer ficou cabreiro, de colocar Ozzy na banda, porque assim, um maluco fedorento, todo sujo, Vai tomar no cu! já tinha sido preso, era ladrão, mas ele tinha um PA, né? Se ele tinha um PA e ele podia subir no palco, aí tava todo mundo no lucro já. Com essa nova formação, o Harry Breed, no seu primeiro show, foi pago com 5 libras para deixar o palco antes de ter... No primeiro show do Harry Breed, com a nova formação, com Ozzy nos vocais, o dono da casa de show pagou 5 libras para eles descerem do palco antes de terminar o show. Geezer disse que no segundo show deles, ele conheceu uma característica de Ozzy que o transforma num ser humano único.
é a capacidade de cagar a hora que quisesse. Nesse mesmo show, assim que terminou, Ozzy deu a cagada no capô do carro do empresário deles. E segundo Geezer, Ozzy passou anos melhorando essa característica que o transformava num ser único. Após esse segundo show, Ozzy sumiu. E Geezer olhou para um lado e para o outro e ficou sem saber o que fazer e disse, vou sair da banda também. Semanas depois, Geezer se encontra com Ozzy na casa de outro cidadão que eles estavam festejando, tomando uma cerveja. E Geezer olha pra Ozzy e faz, ei bicho, vamos formar uma banda nova? E Ozzy olha pra ele assim e faz, cara, eu já tô formando uma banda nova, se tu quiser entrar com a gente aqui, vem-te embora. Ozzy disse que a única coisa que estava faltando na banda era o baterista. Um dos garotos que estavam nessa festa disse que conhecia um baterista muito bom. O baterista chamava-se Bill Ward, e ele já tinha uma banda chamada Mythology, com o amigo Tony Iommi. Ozzy disse que conhecia Tony, que já tinha estudado na mesma escola que ele, e decidiram ir na casa de Tony. Quando bateram na porta, que Tony viu quem era, que era Ozzy, Tony não ficou muito bom não. Não, velho. O que você quer aqui, meu amigo? O que você quer aqui, Ozzy? Yep. And then sort of a few days later, Ozzy came round to my house. So I didn't live that far away from him. He came round with Geezer, the bass player, and looking for a drummer. And it turns out that I said, well, Bill's a drummer. Bill said, no, I'm sticking with you. Yeah. And so we said, well, why don't we all get together and have a go? Depois de algum tempo de ensaio, a galera resolveu capitalizá-lo no dinheiro. Tony, como já estava com a banda Mythology e elas já estavam com o caminho andando, eles tinham um empresário entrar em contato com o empresário e esse empresário conseguiu alguns shows para eles. O problema é que a banda não tinha nome até então. Não tinha até Ozzy passar na frente de uma loja indiana Em uma panela usada na Segunda Guerra Mundial, chamada Pawcatuck. Então a banda tornou-se o Pawcatuck Blues Band. O primeiro show do Pawcatuck Blues Band foi na cidade de Carlisle. O lugar estava lotado, mas o problema é que o público quase inteiro estava lá para ver Tony Iommi e Bill Ward. No final do show, a galera subiu no palco, olhou para Ozzy e para Geezer e disseram, ei cara, saiam dessa banda, deixe Tony e Bill Ward tocar sozinho, vocês estão atrasando os caras, vocês são muito ruins. As coisas vão andando para a banda e eles chegaram na conclusão que Pawcatuck Blues Band era um nome péssimo. Então Bill Ward foi sugerir o nome Earth. E eles ficaram com o nome Earth por um tempo. Foram ganhando público, foram melhorando, e de pouco em pouco eles foram ganhando público. Foi dado início a uma pequena turnê europeia. So you live your life precisely by the rules of the game. Is your mind an open page, or will it always be the same? No show em Copenhague, Geezer diz o seguinte, quando chegamos a Copenhague, Ozzy desapareceu misteriosamente por 2 dias antes de aparecer no nosso hotel. Chiqueio seria uma descrição mais precisa de qualquer uma das nossas acomodações naquela época. Vestido um conjunto de roupas novas, ele nunca nos disse onde conseguiu, mas sem dúvida eram bobadas. Ladrão! 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 Após essa pequena turnê europeia e com a experiência obtida na viagem, eles voltaram para a Inglaterra e começaram a criar um público bem maior. E até esse momento eles ainda não tinham músicas próprias, eles tocavam blues, eles tocavam jazz, eles ainda não tinham música própria. Até que no belo dia no ensaio, Geezer toca no seu baixo uma nota trítono, que na Idade Média era conhecido como o diabo na música, diabolos em música, porque ele é considerado um som agourento e fúnebre. Quando Geezer soltou os primeiros acordes do trítono no baixo, imediatamente Tony Iommi o acompanhou na guitarra. Levamos algumas horas para escrever Black Sabbath do início ao fim. Tony tocou o riff e nós nos juntamos a ele com Ozzy cantando espontaneamente a letra. Ficamos muito orgulhosos quando terminamos. Naquela noite, fizemos um show no Poker Hole. O público estava esperando os estándares do blues, além de talvez Wicked World e Ward. Mas quando chegamos ao final do show, alguém disse, vamos tocar aquela música que escrevemos de manhã, se conseguimos lembrar dela. E começamos a tocar Black Sabbath. Vimos todos parando o que estavam fazendo para olhar. Eu meio que esperava que fosse cair como um balde de água fria e fiquei com medo de olhar por 2 ou 3 segundos. Quando todo mundo enlouqueceu com os olhos arregalados de espanto, soubemos que estávamos no caminho certo. Pouco tempo depois de finalizar a primeira música,
eles foram confundidos com a banda pop. Ser confundido com a banda pop não iria ajudar muito. Então Geezer sugeriu chamar de Black Sabbath, pois a música já estava impressionando o público e presumia perfeitamente o que era a banda. O fato de ser a banda mais pesada que qualquer outra. Em 30 de agosto de 1969, tocam com Black Sabbath pela primeira vez em Worthington, Inglaterra. E o resto é história. E olha que tem muita história. E aí, o que você achou do vídeo? Dê um like, dê uma sugestão, compartilha. Qualquer interação com o nosso vídeo vai ajudar muito.